Bom dia a todos. Hoje estreando aqui, primeira vez que eu vou fazer um vídeo para publicar na internet. Então, hoje com a responsabilidade de falar a respeito do Livro dos Espíritos, a terceira parte, as questões 674 até a 685, que é o capítulo 3, Lei do Trabalho. Então, fala da necessidade do trabalho, limite do trabalho, repouso. Então, esse é o tema. Então, nós estamos fazendo um estudo a respeito do Livro dos Espíritos, como parte integrante das nossas atividades dominicais do Centro de Estudos e Assistência Espiritual Maria Dolores. Então, hoje, essa palestra está sob a minha responsabilidade. E é uma responsabilidade dupla, porque além de eu ter que aprender a respeito do tema, eu tive que aprender também, estou aprendendo ainda como manusear o equipamento e vou ter que aprender como colocar a palestra ainda na internet, coisa que eu vou ter que descobrir até o horário que foi designado aí para que a palestra esteja no ar. Então, Kardec pergunta aos espíritos se, por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais. Isso está na questão 675. E os espíritos respondem que não, que o espírito trabalha assim como o corpo, né? Toda ocupação útil é trabalho. Então, tudo que a gente possa fazer que seja útil para qualquer um dos nossos semelhantes é trabalho. E nós trabalhamos não só quando estamos encarnados, trabalhamos também quando estamos desencarnados. Ou seja, nós trabalhamos o tempo todo. E muito se fala, e muito tem se falado, que mesmo nós, enquanto estamos encarnados, trabalhamos não só durante o período em que estamos de vigília, mas trabalhamos também durante o período em que estamos dormindo. Ou seja, durante aqueles momentos em que o nosso corpo descansa, o nosso espírito, né, livre do peso do corpo carnal, né, se desloca para realizar outras atividades em outros locais, né? Isso normalmente se reflete em um determinado cansaço que eventualmente nós possamos ter ao acordar pela manhã, ou seja, já acordamos um pouco cansados porque acabamos trabalhando também durante o momento em que o nosso corpo descansava. Então acordamos com o corpo descansado, mas com eventualmente até com o espírito ainda um pouquinho cansado, porque também trabalhamos durante o período noturno. Então nós trabalhamos o tempo todo. E isso faz parte da vida, e isso vai ser assim para sempre. Jesus já falava que Deus trabalha até hoje e ele também trabalhava, né? E trabalha, com certeza, está trabalhando pelo nosso bem, pelo bem do planeta, e vai continuar trabalhando. Então, bom, ainda sobre o capítulo da Lei do Trabalho, do Livro dos Espíritos, temos a questão 676, que fala, onde Kardec pergunta por que o trabalho se impõe ao homem. E a resposta dos espíritos é que, por ser uma consequência da sua natureza corpórea, essa é a resposta. É a expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Ou seja, se nós não trabalharmos, não vamos nos desenvolver, não vamos aprender, não vamos progredir. Então, o trabalho também serve para desenvolver o progresso intelectual do homem. Se o homem não trabalhar, ele não vai aprender coisas novas, ele não vai ter capacidade de avançar, não vai ter capacidade de
conseguir acompanhar o progresso do próprio planeta, o progresso dos semelhantes, não vai conseguir contribuir para o progresso do planeta, não vai conseguir contribuir para o progresso das pessoas que estão à sua volta, não vai conseguir contribuir de uma forma que todos possam usufruir igualmente e que todos possam andar de forma conjunta. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar, isso está na resposta dos espíritos, dependem do seu trabalho e da sua atividade. Então veja só, o alimento, a segurança e bem-estar. Então, na medida que o espírito trabalha, o espírito encarnado trabalha, estamos aqui falando principalmente do trabalho do espírito encarnado, né? Então ele adquire o seu salário, a sua remuneração, os seus honorários, para que ele possa comprar o seu alimento, para que ele possa ter a sua moradia, para que ele possa ter a sua vestimenta e possa investir também, não só nisso, né? no seu bem-estar, no seu lazer, né? Nos seus estudos, né? E possa contribuir também com a sociedade. Quer dizer, ele vai fazer daí com o resultado desse seu trabalho aquilo que melhor lhe aprouver. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Então, eventualmente existem pessoas que não têm capacidade física para o trabalho, seja por algum problema congênito, seja porque não tem realmente condições físicas de desenvolver a atividade, né? Mas tem, muitas vezes, a capacidade intelectual para desenvolver um trabalho intelectual e, então, pode trabalhar com o intelecto. Então, de qualquer maneira, estaria realizando um trabalho. Então, não é necessariamente só o trabalho físico que é chamado de trabalho. Como nós já havíamos falado, qualquer forma de nós auxiliarmos a comunidade, de auxiliarmos o planeta, de auxiliarmos o desenvolvimento e o progresso, consiste em trabalho. Já na pergunta 677, Kardec questiona o porquê prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais. No caso dos animais, questionando do porquê que os animais também não trabalham. Mas os espíritos respondem que tudo na natureza trabalha. Como o próprio Kardec, eles respondem, né? Como tu trabalham os animais. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Essa resposta dos espíritos, e eles continuam dizendo que quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Então, os animais cuidam de se conservar, de se preservar, né, de cuidar da própria vida. Entretanto, provendo às suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhes descobrais o resultado imediato. Eu estava pensando essa semana, né, por exemplo, num pássaro. Tem um pássaro que todo mundo olha para ele e acha ele muito estranho, né, o urubu. Né, mas o urubu, ele é um saneador. Então, o urubu, quando tem algum animal que morre, é ele que vai lá e faz o saneamento. Ele acaba ingerindo a carne, os restos daquele animal que morreu, até para sanear o ambiente, né? E ele
faz esse saneamento do ambiente. Então, ele está realizando, de certa forma, um trabalho. Né? E quando não tiver mais animais morrendo por aí, provavelmente o urubu vai deixar de existir. Vai haver uma evolução, vai haver progresso e não vai ser mais necessário que haja urubus, né? Quando nós não tivermos mais óbitos, animais em óbitos espalhados, com corpos espalhados por aí. Né? Mas nesse momento ele ainda é necessário. Né? Então, ele realiza um trabalho também. Então, muitas vezes nós podemos não perceber qual que é o trabalho dos animais. Né? Muitas vezes nós mesmos temos animais domésticos em casa. Tem lá o cão, pode ser um cão de companhia, ele está fazendo o trabalho que é fazer companhia, ou ele pode ser um cão de guarda, então ele está fazendo o trabalho de ser um cão de guarda, pode ser um cão guia, né, que guia um cego, também está realizando um trabalho. Então, os cães também acabam tendo o seu trabalho na natureza, né? Alguns treinados por nós e outros por instinto mesmo. Né? Em mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Essa é a questão 678. Né? Então, o que vai acontecer? Na medida em que nós formos para mundos mais aperfeiçoados, vamos ter que continuar trabalhando? Precisaremos continuar trabalhando? Né? Tem pessoas que acham que, poxa vida, será que a gente não vai ficar só tocando harpinha? Eu acho que não, eu espero que não, até porque eu não toco harpa, não gosto muito de tocar harpa, eu prefiro mesmo trabalhar. Né? Mas vamos ver o que os espíritos respondem. Eles dizem o seguinte: que a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são essas necessidades, menos material é o trabalho. Então, na medida em que nós estivermos em mundos mais aperfeiçoados, menos materializados, então nós também teremos trabalhos mais intelectuais. Trabalharemos mais com o cérebro e menos com os músculos. Essa é a tendência, né, nossa no futuro. Mas, então, continuando os espíritos, não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, não tem jeito. Nós vamos trabalhar para sempre. Então, como nós vamos viver para sempre, né, nós somos eternos, não vamos morrer nunca, queiramos ou não, né, isso não tem como nós escolhermos, não é uma escolha nossa. Nós vamos estar aqui eternamente e eternamente vamos ter que trabalhar. Então, para quem não gosta, é melhor começar a se acostumar e começar a gostar, porque não tem jeito, vai ter que trabalhar para sempre. Já na questão 679, Kardec pergunta: achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Essa é aquele velho desejo, né, da pessoa que quer ganhar na Mega Sena, porque se ganhar na Mega Sena não precisa mais trabalhar, não é isso? Então, vamos ver o que os espíritos dizem, né? Se ganhar na Mega Sena não precisa mais trabalhar? Os espíritos respondem: do trabalho material, talvez, não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Então, se ganhar na Mega Sena, não tem jeito, vai ter que continuar sendo útil, vai ter que usar os recursos para aperfeiçoar a sua inteligência e a dos outros, né? O que também vai ser um trabalho. E continuam os espíritos: aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes.
quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Então, quanto maior o valor que ganhar na Mega Sena, maior a responsabilidade que ele terá perante os seus semelhantes. Então, precisará procurar mais ocasiões para praticar o bem, para ajudar os semelhantes, para ajudar o planeta, se ganhar na Mega Sena. Então, se o prêmio for maior, maior as obrigações. Na questão seguinte, Kardec pergunta: não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? E a resposta é que Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então, veja só, Deus não quer ninguém inútil. Deus não quer ninguém vivendo à expensa dos outros. Eventualmente, algumas pessoas podem vir reencarnadas sem realmente nenhuma condição de trabalharem. E isso ainda acontece. E é claro que quando isso acontece, né, cabe à família daquela pessoa prover tudo o que ela precisa. Se a família não tem condição, cabe à sociedade prover do que ela precisa, né? Então, mas na medida em que a pessoa pode ser útil de alguma forma, ela precisa se utilizar da forma através da qual ela pode ser útil para a sociedade. Isso em qualquer condição. Então, se existe alguma forma, ela deve se utilizar dessa forma para ser útil para a sociedade. E seguindo a questão 681, Kardec pergunta se a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais. Então, é um desdobramento da questão 680, né? Porque, na verdade, quando o filho é muito pequeno, ele não tem condição de trabalhar. Então, quem trabalha por ele são os pais. Da mesma forma, quando os pais são muito idosos, eles eventualmente também não têm condição de trabalhar, quando não tem mais forças para trabalhar. Então, daí cabe aos filhos trabalharem pelos pais. Mas a resposta literal dos espíritos é a seguinte: certamente, do mesmo modo que os pais têm de trabalhar para seus filhos, foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Quer dizer, existem pessoas ainda, né, que não nos cabe julgar, mas cujos pais abandonam filhos ou filhos que abandonam pais. Mas isso não é tema da nossa palestra de hoje. E continuando ainda na questão 682, agora falando sobre repouso, né, algo que nos agrada muito também, né, eventualmente o momento do repouso. Kardec pergunta se, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza. E os espíritos respondem que sim, sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, os momentos de repouso também são necessários. E como eu falei, em alguns momentos de repouso, quando estamos dormindo, também estamos trabalhando. Então, o repouso não é necessariamente só repouso, pode ser repouso para o corpo, mas pode ser que continuemos trabalhando enquanto espíritos. E na questão 683, qual o limite do trabalho? Então,
E a resposta dos espíritos é que é o limite das forças. Então, precisamos trabalhar realmente até o limite das nossas forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, cada um sabe o limite das suas forças, né? Mas precisamos, como todos nós precisamos trabalhar, é claro que não vamos trabalhar até talvez a exaustão, né? Mas todos nós precisamos trabalhar. E precisamos trabalhar até o ponto em que nós possamos nos sentir bem e que possamos nos sentir produtivos trabalhando. Esse trabalho, e aqui nós estamos falando muito do trabalho e dando a entender que é o trabalho, aquele trabalho para se ganhar o pão de cada dia, né? O pão do corpo, né? Mas existem os outros trabalhos que nós vamos falar em breve, tão logo passemos aqui pelas questões do Livro dos Espíritos, que são os trabalhos que nós podemos desenvolver também em benefício da comunidade, que não são trabalhos remunerados, mas que igualmente são trabalhos que trazem muito prazer para nós. Esses são aqueles trabalhos que não nos cansam, que na verdade nos relaxam, que nos confortam, que nos trazem prazer, né? Mas em breve, daqui a pouco, nós falamos sobre eles. Na questão 684, Kardec pergunta o que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho. Isso aqui é claro que é do tempo em que não existia a consolidação das leis do trabalho, toda a proteção legal que existe nos dias de hoje para que esse tipo de abuso não aconteça. Isso com certeza acontecia muito. Pode ser que ainda aconteça em algum lugar esquecido do planeta, talvez até no nosso país ainda, em algum lugar, mas seria exceção, né? Mas a resposta dos espíritos é bem grave, né? Eles falam que isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Na questão 685 se fala da velhice. Então, Kardec pergunta: tem o homem o direito de repousar na velhice? E a resposta é bem objetiva: sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com suas forças, né? Então, a pessoa na velhice não é obrigada a trabalhar, a não ser de acordo com as suas forças, né? Isso quer dizer que enquanto a pessoa também ainda tem forças para trabalhar, não quer dizer que ela, pelo fato de ter se aposentado do ponto de vista legal, ela precisa se aposentar do ponto de vista prático, né? Então, se aposentou do ponto de vista prático, né, porque conquistou um benefício legal, né, não quer dizer que ela precisa parar de fazer tudo, né? Precisa ir para casa, se internar em casa e não fazer mais nada, porque tem muitas oportunidades de trabalhar para a própria comunidade, ajudando a própria comunidade, ou até continuar trabalhando mesmo, né? Mesmo depois de ter conquistado esse direito legal. E a resposta continua. Mas, né, uma pergunta adicional do Kardec: mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? E os espíritos respondem que o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo esse família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. E isso realmente é a necessidade. Em alguns casos, eventualmente, onde a família não consegue atender, existem aqui em Ponta Grossa, por exemplo, algumas casas assistenciais de excelência que fazem um trabalho magnífico e assistem idosos. Bom, vistas as questões do Livro dos Espíritos, eu gostaria de comentar a respeito do capítulo 7 do livro Pensamento e Vida, autoria do Espírito Emmanuel,
psicografia do Francisco Cândido Xavier, e nesse capítulo, que se chama Trabalho, o Emmanuel fala, a partir da metade, mais ou menos, do capítulo, o seguinte: que o trabalho, ação, transforma o ambiente, e que o trabalho, serviço, transforma o homem. Ou seja, o trabalho sempre transforma, né? Emmanuel dá a entender aqui que todas as nossas formas de trabalho acabam agindo para que nós beneficiemos nós mesmos e o ambiente onde nós estamos, e as pessoas que estão à nossa volta. E continua o Emmanuel, que as tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo, nas linhas da troca vulgar. Então, aquela tarefa que é paga, quer dizer, pela qual nós recebemos um pagamento, ela está adstrita ao mundo, ela é um trabalho do mundo. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial, que a todos nos ampara sem pagamento. Então aqui Emmanuel já está falando de um outro tipo de trabalho, que é o trabalho sem pagamento. Então tudo aquilo que nós fazemos e que eventualmente é aquele trabalho pelo qual nós não recebemos pagamento nenhum, esse nós recebemos, na verdade, como pagamento a bondade divina em troca, né? A maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Porque, na verdade, quando a gente trabalha sem esperar remuneração, o sentido é realmente esse. Porque o trabalho pelo próximo, ele não pode ser feito, mesmo que a gente não espere a remuneração em dinheiro. Às vezes a gente fica esperando uma remuneração do céu, né? Fica esperando uma remuneração de Deus. Puxa, se eu estou trabalhando pelo próximo, eu espero que Deus beneficie a mim, beneficie a minha família, beneficie aqueles que estão próximos de mim, beneficie a minha instituição. E nós não podemos esperar esse tipo de remuneração, porque seria, nós justamente estaríamos esperando um pagamento por isso. Então nós não devemos esperar esse pagamento, né? Então nós temos que ter essa clareza, né? Essa clareza de que esse trabalho que nós fazemos sem esperar a remuneração, ele tem que ser exatamente isso. Ele não pode esperar, não, tem que ser uma doação mesmo, né? Ele tem que partir de um sentimento de amor. O amor, ele se doa, né? Ele não espera nada em troca. Já dizia Paulo na sua carta, né, aos Coríntios. Então, quando começamos a ajudar o próximo, então continua o Emmanuel, sem aguilhões, matriculamo-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Então, nós, a partir desse momento que nós começamos a fazer esse trabalho, a nos dedicar ao próximo, a nos dedicar realmente à comunidade, né, nós mudamos o nosso estado mental. Nós passamos realmente a sintonizar
com as forças da natureza, né, que nos propiciam um entendimento melhor de Deus, um entendimento melhor de nós mesmos. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus, e a ela se rende por livre vontade. Então, quer dizer, sabedores de que o trabalho é uma lei de Deus, né, na medida em que nós partimos para essa atividade, e partimos para essa atividade inclusive sem remuneração, né, que é essa atividade de ajudar o nosso próximo, nós estamos efetivamente nos adequando a essa lei de Deus. E conclui o Emmanuel que por isso nos domínios superiores, ou seja, em esferas superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia, a espelhar-se por toda parte. Do livro Leis Morais da Vida, o livro Leis Morais da Vida, ele é do espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. E esse livro ele é muito interessante porque ele tem um capítulo chamado A Bênção do Trabalho, é o capítulo 7, onde a Joana fala a respeito do trabalho também, e ela começa falando o seguinte: sob pretexto algum te permitas a hora vazia. Isso é muito interessante, porque eu lembro de uma passagem onde o Chico estava reunido com alguns amigos, conversando algumas horas, e nessa passagem o Emmanuel se manifestou para ele e perguntou: Chico, você já está aí há algum tempo com os teus amigos conversando sobre amenidades, né? Então vamos, chega, né? Já conversou com eles o suficiente, agora vamos trabalhar, né? E o Chico até ficou um pouco indignado, falou: mas eu nunca encontro meus amigos, né? Então estou aqui há pouco tempo, não posso desfrutar de alguns minutos, né? E o Emmanuel repreendeu ele, falou: olha, nós precisamos usar as horas em atividades úteis, né? Então já usou tempo suficiente aí com as amenidades, agora vamos para o trabalho, né? Então, e a Joana abre o texto dela dizendo isso, para nós não nos permitirmos a hora vazia. E é muito importante isso, né? É a velha história da cabeça vazia, porque todos os problemas da humanidade e das pessoas que agem em desacordo, né, ou agem com egoísmo, decorrem da falta de trabalho, da desocupação, da cabeça vazia, da hora vazia. A Joana fala o seguinte: se supõe que todos se voltam contra os teus propósitos superiores, insiste na atividade que falará com mais eficiência do que as tuas palavras. Então, se você está fazendo um trabalho e as pessoas estão se colocando contra esse trabalho, achando que esse teu trabalho não tem sentido, que ele não tem o propósito que você entende que tem, né? Ela diz para você o seguinte: insista, persista, mantenha, porque é o teu exemplo e o teu esforço que vai fazer com que ele realmente convença as pessoas. E não as tuas palavras, não é através das palavras que você vai convencer, mas através das tuas ações, do teu trabalho. Se você estiver coagido pela estafa, mude a atitude mental e renove a tarefa.
surpreendendo-te com motivação nova para o prosseguimento do ideal. Ela recomenda ainda que o trabalho é ao lado da oração. Olha só, olha o que Joana fala. O mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Corrigir as imperfeições. Essa não é uma meta nossa de todo dia? Não é a meta de todo espírita? Né? Buscar a perfeição, buscar eliminar os defeitos, desenvolver as virtudes. Né? Então, o trabalho, junto com a oração, está colocado aqui como a Joana, como o mais eficiente antídoto contra o mal. E continua que o momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não o do sofrimento nem o da luta áspera. Então, se a gente tem que se preocupar com alguma coisa, é com aquele momento em que a gente está sem fazer nada. Né? Eu conheci uma pessoa que dizia assim que cabeça vazia era a oficina do diabo. Então, a gente tem que se preocupar com aquele momento em que a gente está com a cabeça vazia pensando em bobagem. Né? Então, nada melhor do que o trabalho para a gente eliminar esses momentos aí da cabeça vazia. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Então, nada de ociosidade, gente. E continua Joana, que o trabalho se alicerça nas leis do amor que regem o universo. Trabalha o verme no solo, o homem na terra e o Pai nas galáxias. A vida é um hino à dinâmica do trabalho. Não há na natureza o ócio. Não há. O aparente repouso das coisas traduz a pobreza dos sentidos humanos. A vida se agita por toda parte. O movimento é lei universal em tudo presente. E, por fim, ela inicia mais um texto dizendo: não te detenhas a falar sobre o mal, atua no bem. Não te escuses à glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. Cada momento, sabiamente aproveitado, adiciona produtividade na tua sementeira de esperança. O trabalho de boa procedência em qualquer direção produz felicidade e paz. Ela está falando de qualquer trabalho. Dele jamais te arrependerás. Não esperes recompensa pela sua execução. Produze pela alegria de ser útil e ativo, içando o coração a Jesus, que sem desfalecimento trabalha por todos nós, como o Pai Celeste, que até hoje também trabalha. Então, do livro Leis Morais da Vida, da Joana de Ângeles, com a psicografia do Divaldo. E quero também, para encerrar a nossa palestra de hoje, quero pincelar algumas frases do espírito Caibar Schutel, que estão no livro Sol de Esperança, do Divaldo Franco, ditado em 11 de outubro de 1970, esse é o capítulo 16, chamado Trabalho e Paciência. E o Caibar Schutel fala o seguinte, que em todas as situações da vida, trabalho e paciência. A Joana falou de trabalho e oração. E o Caibar Schutel fala de trabalho e paciência. Então, vamos colocar trabalho, paciência e oração. Mas vamos continuar primeiro com o que o Caibar fala para nós aqui. O trabalho santificando nossos atos
e a paciência revelando nossos sentimentos. E continua aqui o Caibar, porque nossos ideais encontrem barreiras aparentemente intransponíveis, trabalho e paciência. O trabalho nos impõe o jugo do dever e a paciência nos ensina a confiar no amanhã. Se as sementes da nossa boa vontade ainda não medram, também precisamos de trabalho e paciência. O trabalho é mensagem de Deus e a paciência é virtude dos anjos. Então, vamos trabalhar, vamos pensar aqueles de nós que eventualmente consideram o trabalho como algo ruim ou algo que não é prazeroso ou algo que é feito ainda contra a nossa vontade, né? Lembrando que é uma lei de Deus e que precisamos, certo? Então vamos continuar trabalhando. Muito obrigado a todos.